Oiê, vamos bater um papo, cara inchada mesmo, mas vai ser o momento que eu tenho para gravar esse vídeo hoje. Na verdade, eu tô num batidão para construção de gaveta de conteúdo e aí eu tenho que gravar todos os dias. Eu me comprometi a gravar um vídeo por dia e venho cumprindo meus combinados. Mas hoje o dia tá cheio, tô com várias demandas, tenho atendimento e aí o melhor momento que eu identifiquei seria gravar hoje antes de eu ir treinar. Então, tô tomando meu café, me conectei aqui para poder vir te servir através de uma parábola. Eu escutei essa parábola e ela traz um questionamento sobre o que você quer ser cobrado no final da sua vida. E aquilo mexeu bastante comigo e aí eu decidi aqui compartilhar com você. E nessa parábola, a questão toda vem para trazer pra gente uma corda, um despertar em relação ao que a gente veio para fazer nessa jornada. O quanto a gente às vezes busca ser uma pessoa incrível, busca reconhecimento, busca ser visto, busca lá fora e esquece de ser o que você quer ser aqui dentro, tá? Mas eu vou contar a parábola e depois eu vou trazer todo o enredo que eu trabalhei aqui dentro de mim, que eu laborei aqui dentro de mim pra gente poder compartilhar juntas. A parábola, ela é bem curtinha. Ela conta que um discípulo questiona o seu rabino no sentido de que se ele tem medo sobre o juízo final, sobre o julgamento no final da sua vida. E aí o rabino responde o discípulo dizendo assim: quando eu morrer, quando eu estiver no meu juízo final, eu não vou ser questionado por que eu não fui como Abraão, por que eu não fui como Moisés. E sim, eu serei questionado sobre por que eu não fui eu mesma. Eu mesmo, no caso, né? Então, por exemplo, se eu, Michele, estou passando por essa jornada da vida, eu não vou ser questionada por eu não ter sido tal pessoa, ter agido como tal maneira, ter feito de tal jeito. Não, eu vou ser questionada por eu não ter sido a Michele. E aí o rabino ele vai e fala sobre isso, que esse é o maior medo que ele tem, dele ser confrontado de não ter sido ele mesmo, dele não ter agido conforme ele plenamente seria ele mesmo. É uma parábola muito curta, a parábola já acabou, mas dela a gente consegue extrair alguns ensinamentos que eu quero compartilhar aqui com você. Dessa parábola curtinha, eu extraio 3 sentidos. O primeiro é sobre missão de vida, sabe? Propósito. Do quanto a gente precisa olhar para isso. E aí aqui não é aquele propósito, sabe? Não, é você olhar mais profundo, olhar para o que faz seu coração bater, olhar para o que você veio servir, o que você veio transbordar. E é de uma forma, num todo, né? Como um ser inteiro que você é, não somente num papel. E aí, quando vem o questionamento sobre a comparação, a questão toda é que nós não precisamos nos comparar uns com os outros, e sim olhar para nós mesmas, a centelha divina que nós somos, porque nós somos a imagem e semelhança do Senhor, e nós estamos vivendo aqui de passagem para poder servir, para poder dar o nosso melhor, para poder crescer, para poder evoluir. Então, quando a gente entende isso, a gente não vai se comparar, eu não vou olhar para o lado. Eu posso sim me inspirar, eu vou falar sobre isso mais para frente, mas a questão toda é, por que eu não fui como ela? Por que eu não fiz como ela? Não. E isso a gente não precisa esperar o juízo final, a gente precisa aplicar a partir de agora. E aí aqui, o segundo sentido da parábola é trazer a autorresponsabilidade. E a gente entender o poder que isso tem quando a gente se imbui da autorresponsabilidade para a nossa vida. No sentido de que quando eu sei dos meus talentos, eu sei da minha vocação, do que faz meu coração pulsar e eu ajo nessa direção, eu estou sendo autorresponsável. Quando eu olho para as minhas sombras, quando eu estou disposta a evoluir, eu estou trazendo a responsabilidade para mim. Quando eu saio da vítima e paro de reclamar e busco a solução diante das situações, eu saio deste lugar
de vítima e estou me colocando como responsável da minha vida. E aí na parábola é sobre isso, de que eu preciso ser responsável por agir intencionalmente todos os dias dentro daquilo que eu sou capaz, dentro daquilo que eu vim aqui para viver, dentro das minhas vulnerabilidades e também dentro da minha luz e da minha sombra. E aí, à medida que eu entro nisso, eu vou passar por um processo evolutivo, né? Assim como você, todos nós estamos passando, mas eu não tenho medo. Eu vou para a vida, eu caminho na direção da vida. E aí aqui a gente traz um outro sentido também sobre autenticidade e coragem. O quanto nós precisamos ter esses elementos para a gente poder viver uma vida que faz sentido, uma vida autêntica, uma vida que eu vim aqui para viver. E isso requer escolhas diárias, requer eu trabalhar esse meu diálogo interno de observar se eu estou agindo em prol do outro ou eu estou olhando também para mim, sabe? E aí é aquela questão que eu sempre trago aqui, do quanto a gente precisa olhar para a gente primeiro, né? E ter essa coragem já é um movimento de responsabilidade, autorresponsabilidade, na construção daquilo que faz sentido para você, daquilo que te traz alegria, entusiasmo. Eu tô hoje aqui, sabe, e eu me imbuo disso, por quê? Porque eu tenho a minha liberdade de poder estar gravando um horário desse, eu estou feliz e contente fazendo isso, mas eu vou ficar livre o meu resto do dia, livre, né? Fazendo outras coisas que são importantes para mim, não deixando de cumprir os meus inegociáveis, que é aqui gravar meu vídeo, porque eu combinei comigo mesma. Para a construção do meu negócio, algumas coisas precisam ser feitas. E isso é a gente aprender a descansar no desconforto, é a gente aprender a ser autêntica, é a gente estar com a responsabilidade em relação daquilo que a gente quer viver. E aí é não se conectar com os resultados e vir fazer o seu melhor. Eu tô aqui entregando o meu melhor para você. Espero que você esteja daí recebendo isso. Espero que faça sentido. Se você estiver gostando, não esquece de deixar seu like e hypar se você puder. E é sobre isso a vida. Para mim, o valor da liberdade é um valor que eu construí agora, a partir dos 40 anos, que eu vi o quanto é importante eu viver essa liberdade que eu anseio. Mas para isso eu preciso ter algumas responsabilidades e diante da vida eu vou ter algumas coisas desafiadoras para fazer. E a construção de um negócio tá nesse lugar, né? Um lugar desafiador. Eu abri a janela aqui, eu acho que não vai dar para vocês ouvirem, mas os pássaros começaram a cantar. O dia tá começando a nascer. Não sei se dá para ver lá. E isso me encanta. Porque eu agradeço imensamente, porque eles vão fazer o que tem que ser feito, independente de motivos ou independente da situação. E é sobre isso a vida, né? A gente continuar, a gente estar firme, forte, presente, consistente, sendo intencional. Então, para mim, cada amanhecer é uma chance de eu fazer diferente, de eu fazer o meu melhor, de eu reconhecer onde eu posso ser melhor, de eu me perdoar também, de eu me amar. E agora eu quero compartilhar com você algumas lições práticas que eu extraí dessa parábola, que eu vou colocar aqui, espero que você coloque aí também em prática no dia a dia, para que a gente possa passar por essa jornada e viver uma vida que faça sentido para nós, com alegria e entusiasmo. A primeira coisa é o autoconhecimento, né? O quanto é importante você aprender a identificar isso, do que é importante para você, quais são os seus valores, o que você deseja viver, o que faz sentido para você. E aí é sobre você, não existe uma fórmula, não existe uma receita que nem você precisa acordar a tal hora. Não, tem que fazer sentido para você. Que aí você, engajada com isso, acordar que nem eu acordo 4h30, para mim não é nenhum sacrifício. É gostoso, eu me conecto com o meu propósito, por isso que eu acordo. Então não existe assim, você precisa acordar 4 horas, 4h30, 5 horas, fazer tal coisa, fazer meditação, fazer afirmação. Não, hoje eu construí uma receita e validei esse caminho para mim. Eu compartilho isso aqui nas minhas redes, nas minhas mentorias, mas ainda assim, quando eu estou no atendimento das minhas clientes, eu mostro que ela precisa entender e construir esse caminho, porque é um caminho dela. Então, onde o seu coração pulsa? Quais são os seus dons, sabe? É você começar a olhar para as coisas assim, desde pequeno, o que você gostava de fazer. Você consegue identificar, que nem, se você é uma mulher que gosta de organizar, se você é uma mulher que gosta de falar, de servir, de ensinar, se você é uma mulher que gosta de escrever, você sabe, olha para isso.
olha para características suas. Isso são pistas, isso são sinais, porque por muitas vezes a gente acha que a gente não sabe quais são os nossos dons, quais são as nossas paixões, mas é nesses sinais que você vai descobrir. Uma outra coisa também, que eu precisei aprender isso na prática, foi que quando eu estou fazendo alguma coisa que me traz alegria, entusiasmo, esse é um sinal que eu estou exercendo algo que está conectado com os meus princípios, com os meus valores, com as minhas paixões, com o que eu vim aqui para servir. Porque não é para ser pesado, não significa que não vão ter desafios. Porque que nem a construção de um negócio, ele tem as coisas que eu gosto de fazer, mas vão ter as coisas que para mim, Michele, são desafiadores. Mas faz parte do processo todinho. Então, quando você identifica que aquilo ali você gosta, aquilo faz seu coração bater, você passa horas fazendo aquilo, é leve para você, aí é uma pista, é um caminho para você seguir, entendeu? E isso é fruto do seu autoconhecimento. A segunda aplicação é você vir com ações consistentes. A partir do momento que você identifica isso, você precisa agir, você precisa tirar do campo da mente e colocar em ação. E muitas vezes a gente se perde aí. Por quê? Porque a gente fica só imaginando. E só imaginar, por muitas vezes, já vem e já traz uma coisa gostosa no nosso cérebro. Porque o nosso cérebro, lembra, ele não consegue identificar do que é real e imaginário. Então só da gente imaginar já vai fazer um quentinho. Só que aí você fica num mundo de ilusão. Você não vai para a prática, você não vai colher frutos. E os frutos, não só dinheiro sobre o seu propósito, e sim os frutos da paz, da alegria, do gostoso de viver, do seu dom, de você exercer, de você servir. Consegue entender? Então, quando você sabe, quando você identifica isso, você precisa vir para ação consistente, você ser intencional. E a terceira aplicação é você trazer uma comparação saudável. Quando o discípulo questiona o rabino sobre por que ele não foi como Moisés ou Abraão, enfim, isso é uma comparação por muitas vezes que você pode se desconectar de você. Eu entendo hoje, Michele, construindo um canal aqui, na qual eu tenho muitas mulheres que eu me inspiro e eu olho a jornada delas e para mim é uma permissão para eu poder fazer a minha. Mas eu não me comparo mais. Por quê? Porque cada mulher tem seu tempo, cada mulher tem sua história, cada mulher tem sua jornada, cada mulher tem a sua forma de conduzir, falar e trazer a sua verdade. E por mais que por muitas vezes a gente possa falar do mesmo assunto, tá? E aí até uma dica para você no sentido, se você deseja construir um canal, se você deseja fazer... tem muitas pessoas fazendo. Tem, de fato, tem muitas pessoas fazendo. Mas você é única, você é exclusiva, a sua história é única, a sua forma de pensar é única, a sua forma de agir é única. Então, isso vai fazer que você por mais que você esteja falando da mesma coisa, você vai falar do seu jeito único e exclusivo, porque a sua vivência ela é única, a sua história ela é única. Então, por mais que nem eu venha falando de autoconhecimento, amor próprio, construção de um negócio, muitas mulheres falam sobre isso aqui, mas a minha forma de conduzir isso é única. E aí o que é legal nisso tudo, e você precisa entender, que vão ter mulheres que vão se conectar com o jeito daquela mulher, vão ter mulheres que vão se conectar com o jeito da outra, vão ter mulheres que vão se conectar com o meu jeito, e não tem certo ou errado, é aquele negócio, a forma como você traz aqui a sua história que vai gerar identificação, porque vão ter características que você vai trazendo aqui da sua história, e o quanto é importante a gente se imbuir disso, né, dos nossos princípios, dos nossos valores, do que faz sentido pra gente compartilhar isso, porque é isso que vai gerar a identificação, e é isso que vai gerar com que as pessoas queiram estar com você, queiram te acompanhar, queiram comprar de você, queiram o seu serviço, queiram ir na sua loja. Consegue entender? Então, o quanto é importante você se imbuir disso e não ficar pegando a receita do outro e vir aqui aplicar. Não, ele te mostra um caminho, mas você precisa vir pegar essa receita e vir e fazer o seu caminho. Sem comparação, e sim se inspirando. E eu, de fato, eu me inspiro mesmo. Mas eu olho para a jornada delas e falo assim, ótimo, ela me deu permissão de fazer isso. Porque se ela passou por isso e ela conseguiu, o meu canal foi isso, eu me inspirei olhando para mulheres que conseguiram. Ela conseguiu, eu também consigo. Então,
eu tô falando isso agora pra você, sabe? Qualquer coisa que você viu que uma mulher já conseguiu fazer, ela te deu essa permissão pra você também fazer esse caminho. Só que você precisa ter esse processo de autoconhecimento, você precisa agir nessa direção. E você não precisa se comparar, só se inspirar. E agora eu quero te fazer uma pergunta pra gente se encaminhar pro fim. E se você ficou até aqui, me conta se essa pergunta vai ressoar aí. Como que ela chegou aí pra você? Quais talentos ou sonhos você tem escondido ou você não tem colocado em prática por medo? Ou por achar que isso não se encaixa? Ou por achar que você não é capaz? Lembra? Você não está pronta. Você precisa ir para o campo de batalha. E à medida que você vai para o campo de batalha, você vai sendo aperfeiçoada. Você vai melhorando, você vai evoluindo. Quais sonhos você tem deixado de lado? E aí, quando a gente olha para isso, é um incômodo, né? É um convite para a gente refletir e olhar, poxa, deixei de lado tal coisa, deixei de lado tal coisa. Porque a vida, ela acontece, gente. A vida acontece, a vida não para. Pra gente realizar um sonho, pra gente realizar um propósito, pra gente fazer as coisas, não para. E aí vem demandas da casa, dos filhos, trabalho, família, enfim. Mas aí cabe a você proteger algumas coisas, se blindar, se priorizar. Entender que nessa jornada você vai ser cobrada por não ter sido você mesma. E não ficar, por que eu não fui tal coisa? Por que eu... Não, é sobre você. Eu espero do fundo do meu coração que ter gravado esse vídeo às 5 e pouquinho da manhã possa ter feito sentido na sua jornada, porque pra mim fez, porque eu tô aqui na minha construção, na construção do que faz sentido pra mim, e gravar esse vídeo faz sentido pra mim. Então eu espero que eu tenha contribuído, me deixa saber aqui nos comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo.